que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Amigo do esporte do canal Campeão, do Premier Futebol Clube para você. Imagens ao vivo, falamos aqui do estádio de São Januário do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho o Vasco da Gama vem programado. Ali você vê a criançada ali, né, no canto do vídeo, fazendo aquele corredor ali, já na expectativa da entrada dos jogadores do Vasco da Gama. Já já também o Grêmio em campo e você acompanhando esse grande clássico do futebol brasileiro. O Clube de Regatas Vasco da Gama enfrentando o Grêmio Futebol Porto Alegrense pela 5ª rodada do Brasileirão Série A, o Brasileirão 2007. Vamos então dar uma olhada nas escalações das duas equipes. Daqui a pouquinho Vasco e Grêmio em campo. Primeiro time da casa, o Vasco da Gama, vem escalado pelo técnico Celso Rotti, o gaúcho Celso Rotti, 49 anos de idade. O Vasco vem com Silvio Luiz, o goleiro número 1. Na lateral direito, o Thiago Maciel ganhou a posição, camisa número 2. No meio da defesa, o Jorge Luiz, 4, Dudar, número 3. E na lateral esquerda, o Guilherme, com o número 6. O meio campo tem o Amaral, 5, Roberto Lopes, número 7. O Abedi, número 8. E o Renato, com a camisa de número 10, substituindo aí o Moraes, que está machucado, está fora. No ataque, o André Dias, com a camisa de número 9. O artilheiro tem 3 gols. E o Romário, com a camisa número 11. O Romário em busca do gol 1001, né? Ele está voltando a São Januário depois do 1000º gol que ele fez aqui no estádio do Vasco da Gama. Portanto, aí o time titular, né, do Vasco da Gama. E agora nós vamos acompanhar a escalação do time do Grêmio. Vamos com a escalação do time do Grêmio, do técnico Mano Menezes. O Grêmio vem a campo com um time reserva, tá aí, ó. Galato é o goleiro número 1, Jusemar na lateral direito número 2, Pereira com a camisa de número 3, o volante Nunes improvisado na defesa número 4 e na lateral esquerda o Bruno Teles número 6. No meio campo tem o Edmilson número 5, o William Magrão com a camisa de número 7, o Lucas é o número 8, o Ramon número 11. E no ataque o Kelly, camisa 10, e o Amoroso com a número 9, o time titular do técnico Mano Menezes. No momento em que o time do Vasco da Gama está vindo programado, sendo saudado pela torcida, pela garotada ali dentro de campo, pela torcida nas arquibancadas. E daqui a pouquinho você curtindo as emoções da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lá vem o Dudar, vem lá o André Dias, os jogadores da equipe do Vasco da Gama. Romário em campo, sempre uma atração, né? O baixinho Romário em campo, já com 1000 gols agora quer o 11º, e é legal esse retorno dele a São Januário, pela primeira vez jogando em São Januário depois da marca histórica naquela partida contra o Sport Recife. Vamos aproveitar para a gente dar uma conferida, né, no trio de arbitragem que vem de São Paulo e tem árbitro da FIFA no apito, Wilson Luiz Seneme, ali ao centro você vê ele, com seus assistentes, o Ednilson Corona, também da FIFA, e o Nilson de Souza Monção. É o trio paulista para esse confronto entre cariocas e gaúchos na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vasco com uma boa vantagem sobre o Grêmio nos números nos últimos anos, né? Jogando aqui em São Januário há 14 anos. Ou 10 jogos, o Vasco da Gama não perde para o Grêmio em São Januário, em campeonatos brasileiros, nos outros jogos também. Legal, né? Tem esse tabu a seu favor do time do Vasco, o Grêmio tentando quebrar. Ali no gramado, os jogadores em campo do Vasco da Gama, Sérgio Lobo. Jogadores e a criança. Deixa eu ouvir aqui o Renato, está entrando hoje com essa responsabilidade de exatamente, vou bater uma foto aqui com a criança, de exatamente substituir o Moraes e ter essa responsabilidade de abastecer, ser o jogador de meio de campo que vai chegar junto ao André Dias e também ao Romário, Renato. Responsabilidade de substituir o Moraes, que vem num momento bom, convocado para a seleção. Mas estou tranquilo, já mostrei aqui no Vasco que eu tenho lugar nesse time. E agora não vai ser diferente, junto com o Abedi vamos fazer as jogadas pro Romário, mas pro André Dias fazer os gols aí. Para você também é outra oportunidade para mostrar pro Celso Rotti que você está brigando aí por uma vaga titular nessa equipe. Porque eu saí machucado e não voltei mais pro time titular. Estou tranquilo diante disso. Tenho certeza que vão entrar bem hoje e ajudar o Vasco a sair com a vitória.
Aí o Renato, quase que não dá para falar, Moreno. Tá aí o Renato, portanto, revelado pelo Atlético Mineiro, passando pelo Corinthians, agora no Vasco da Gama. E ele estava até bravo, né, durante a semana, não estava entendendo porque não vinha sendo escalado como titular, né, e dizendo que isso estava atrapalhando, né, os planos dele para disputar as Olimpíadas, né, é um objetivo aí do Renato. E por isso ele quer ser titular no Vasco e hoje ele começa jogando. Moreno, Diga lá, Lobo. deixa eu ouvir aqui o André Dias. Curiosidade, hein? Primeira vez contra o Grêmio, André? Com certeza, a primeira. A gente mais uma vez vê no nosso estádio, na nossa casa, a alegria da torcida, das crianças aí. Eu acho que isso é importante, é fundamental e quem sabe nessa primeira vez a gente traga mais 3 pontos para o Vasco e quem sabe de quebra, se tiver alguma oportunidade de fazer um golzinho também é sempre bom. O que muda nessa ligação com a entrada do Renato no lugar do Moraes? Olha, são 2 jogadores características diferentes. O Renato é um pouco mais de força, além da qualidade técnica que os dois eu acho que tem muito grande, né? Mas o Moraes ele tem aquela característica de sair um pouco mais nos contra-ataques. Não que o Renato não faça isso, mas o Moraes faz com um pouco mais de velocidade e a técnica dos dois é realmente igual. Eduardo Moreno. E você vê no momento do sorteio ali, os capitães das 2 equipes, ali o baixinho, o Romário. Moreno, Diga. deixa eu ver aqui o Romário. Ganhou o sorteio, a saída vai ser do time do Grêmio. A última impressão é a que fica. E a última vez aqui, você nunca vai esquecer, né, Romário? Aqui já aconteceram grandes coisas na minha vida, nesse campo aqui, né? E a mais importante delas foi meu último jogo. Essa marca do gol 1000 foi uma coisa que vai ficar para sempre. E a partir de hoje tenho uma nova oportunidade de voltar aqui a fazer aquilo que eu mais gosto, que é gol. E espero que aconteça isso. E o mais importante, que sejam gols importantes para levar o Vasco a 3 pontos. Você, com autoridade, quem tem 1000 gols numa brilhante carreira, hoje em dia as oportunidades estão surgindo e você desperdiçando ou elas estão surgindo pouco? Diminuíram essas oportunidades, Romário? Não, na verdade, eu vou dizer, no Campeonato Carioca, até o primeiro jogo contra o Botafogo, eu vinha numa crescente muito grande. Depois eu tive um problema físico que me atrapalhou um pouco continuar treinando, jogando com a mesma performance. E aí depois eu parei, voltei contra o Sport aqui, depois tive aquele jogo contra o Fluminense. Eu acredito que, apesar delas estarem aparecendo pouco, eu também não estou na minha melhor forma. Daqui para frente, que para mim sempre foi assim, quanto mais eu jogar, melhor para mim. Eu acredito que elas aparecendo, eu vou poder concluí-las melhor. Bom jogo. Obrigado. Moreno. Autoriza o Wilson Luiz Seneme, saída para o Grêmio. Começa a 5ª rodada do Brasileirão 2007 para Vasco da Gama e Grêmio. Grêmio jogando com o seu uniforme número 1, né? O uniforme com a camisa tricolor, a camisa listrada, azul, preto e branco. E o Vasco da Gama também com a sua camisa a branca, com a listra na diagonal. Vamos ver essa primeira descida, a primeira tentativa do time do Grêmio. E o Grêmio tem aí com jogadores reservas, vamos ver só a chegada ali na meia-lua. Já dominou o Amoroso na hora de bater. Acabou sendo travada, a bola sobrou para o Lucas. Nesse comecinho de partida, os primeiros segundos, o Lucas trabalhando ali. A bola acabou saindo pela linha lateral, favorecendo a equipe do Vasco da Gama pela primeira vez. Vai ter a posse de bola o time do Vasco. A bola já está rolando também no Palestra lá em São Paulo para Palmeiras e Botafogo. Lembrando para você, não lava o Grêmio com essa equipe reserva, né? Mas a gente tem a possibilidade aí, a expectativa dos jogadores do Grêmio, né? Irem na correria, na vontade, querendo mostrar serviço para conseguir aparecer para o técnico Mano Menezes. A gente está vendo lá o banco da equipe do Vasco da Gama, as opções do técnico Celso Rotti para o decorrer da partida. Está lá o Cássio, o Fábio Braz, o Wagner Diniz, o Júnior, o Marcelinho, o Martim Garcia, o colombiano e o argentino Dario Conca. As opções do Celso Rotti. Amaral fez o toque na frente. E a tentativa do Vasco ali pelo meio com o Renato. André Dias levou a melhor, o Romário se desloca lá na frente, marcado pelo Jusemar. A bola vem para o Romário, tocou de cabeça para o Abedi, de primeira, pegou o Abedi. A bola subiu, vai pela linha de fundo, é só tiro de meta. E nesses 5 minutos iniciais, Moreno, o bom público que chega aqui a São Januário para assistir essa partida, vê o Vasco buscando, naturalmente, é um time que tem que sair mesmo, que vai buscar a liderança. Hoje enfrenta um Grêmio reserva, vai buscar o jogo. E o Grêmio se defendendo, mas se defendendo de modo ordenado.
Esse é o 40º confronto entre Vasco e Grêmio na história do Campeonato Brasileiro, e a vantagem é do Grêmio, hein? Desde 1971, né, quando ocorreu o primeiro confronto em brasileiros para Vasco e Grêmio. O Grêmio venceu no Olímpico no dia 10 de outubro de 71, 1-0. O gol foi do Selmar. Desde lá o Grêmio leva vantagem para cima do Vasco da Gama, com 16 vitórias contra 14 vitórias do Vasco. Ocorreram ainda 9 empates. O Grêmio também tem vantagem no número de gols marcados, fez 50 gols, redondinho, 50 gols. E o Vasco marcou 46 vezes contra o Grêmio. Do Guilherme. E o Guilherme é a melhor opção ofensiva que o Vasco tem. O Vasco poderia tentar jogar mais pelo lado esquerdo. O Guilherme, num duelo com o Jusemar, pode levar vantagem. E é uma boa opção aqui, principalmente quando o Renato ou o Abedi cair para acompanhar o jogador. Olha só que bom lançamento para o André Dias dentro da área. Pênalti! Pênalti do Nunes para cima do André Dias. Recebeu o lançamento na área, tentou botar na frente para levar a bola em direção à linha de fundo. Você vai rever. E aí vem o Nunes. Tenta por baixo ali. Com o braço esquerdo também vai contra o corpo do André Dias. E o pênalti marcado pelo Wilson Luiz Seneme com 13 minutos. Ótimo lançamento do Guilherme. Colocou o André Dias numa condição muito boa. E o Nunes chegou atrasado e realmente cometeu o pênalti. Olha aí o lançamento do Guilherme nas costas aí do Pereira. Quando o Nunes foi fazer a cobertura, o André Dias já tinha dominado, já tinha passado e recebeu o pênalti. É a chance do 11º gol. De pênalti e no mesmo gol, né? No mesmo lado. E saiu o 10º, tá aí o baixinho Romário para bater outro pênalti. Para tentar o 11º. 14 minutos e meio do primeiro tempo. Vai autorizar o Wilson Luiz Seneme a cobrança do pênalti. Placar de 0-0. A concentração do Golapo no meio do gol. Partiu o Romário para a bola. Gol do Vasco! Romário, camisa número 11. Marca o 11º gol dele na carreira. O primeiro do Vasco contra o Grêmio. 1 para o Vasco, 0 para o Grêmio. É o Vasco largando na frente. 15 minutos do primeiro tempo. André Lofredo. Muita tranquilidade. É a 11ª vez que ele tem essa oportunidade de comemorar um gol. Romário esperou o Galato decidir o lado. Não tinha tanto peso como teve o pênalti do 10º. Isso é um a mais apenas na carreira do Romário, superando a barreira dos 1000 gols. Muita tranquilidade para deslocar o Galato e fazer 1-0 para o Vasco. Já se desloca ali, recebe o Abedi. O Nunes vem para a marcação. Nunes consegue a recuperação, ó. Mas por pouco tempo, né? Perdeu a bola na sequência para o Abedi, mas houve a marcação da falta. Acho que a jogada perigosa, né? Chegou solando lá o Abedi. Moreno, diga. 8º gol do Romário em toda a carreira contra o Grêmio. O 2º apenas com a camisa do Vasco da Gama. Os outros 6 gols, 3 com a camisa do Flamengo e 3 com a do Fluminense. Agora 41 anos, é o 15º jogo dele esse ano no Vasco da Gama. E esse foi o 14º gol. Quase de média 1 gol por jogo, Moreno. É o diferencial, né? É o craque Romário. E olha, já outro gol lá no Recife. 2-0 Paraná, hein? E o Vasco vem chegando bem com o Guilherme. Botou para a área. O André Dias vinha fechando a linha em alta velocidade. Você confirmou lá o placar. 2-0 para o Paraná em cima do Náutico. E a torcida aqui em São Januário já grita, já canta, se agita, porque o Vasco vai vencendo por 1-0 e vai jogando bem, ó. Chegou de novo o Vasco. E falando em artilheiro, Moreno em campo, Romário é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro em atividade, né? O Roberto Dinamite é o principal artilheiro com 190 gols. O Romário, com esse gol, chegou ao seu gol de número 154. Vem com o William Magrão, deixando a bola para Edmilson. Lá na frente o Ramon gesticula, tentando orientar ali o jogador do Grêmio que tinha posse de bola, né? O William Magrão. Vamos ver a tentativa agora do Bruno Teles. Se desvencilhou do primeiro quando tentou o passe. O passe acabou sendo interceptado. E lá vem contra-ataque do time do Vasco. Tocou de primeiro o Romário, já subiu a bandeira. Não está valendo aí a corrida do André Dias, nem o chute dele para o gol. O jogo já estava parado com a marcação do impedimento. O Romário foi esperto ali, né? Tocando de primeira, acelerando, né, a jogada. Mas aí eu acho que acabou surpreendendo mesmo o André Dias. Tive a impressão também do impedimento do André.
Vamos ver? Nesse momento, nenhum dos dois. Mas quando o Romário toca, o André Dias está bem à frente. E o Wilson Seneme quebrou o galho do André Dias, porque já tinha pitado há muito tempo. O atacante do Vasco deu continuidade ao lance, jogou a bola para dentro do gol e não tomou cartão amarelo. E ele é um dos 4 jogadores do Vasco que estão pendurados, além do André Dias, Abedi Amaral e Roberto Lopes. Foi lá brigar pela bola o Romário e recuperou, hein? Na sequência acabou perdendo para o Bruno Telles. Olha aí o Romário batendo no lateral. Cobrou lateral ali para o Thiago. O Thiago fez o toque no meio para o Abedi. A devolução. Acabou indo às costas do Romário e favorecendo o corte ali do Bruno Telles. Mas porque eles jogam pouco às vezes juntos. Ele tem mais é que acertar mesmo a marcação e a saída de bola. Olha só o lançamento do Renato deixando na área. O Romário matou no peito. Já subiu a bandeira. Marcado o impedimento. O Romário está... Ele é veemente dizendo que não estava, hein, dizendo Moreno? que não. Olha só como ele balança ali, gesticula, né, com a mão esquerda. Mas estava impedido o Romário, né? Sport TV, Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. A falta do Bruno Telles em cima do Abedi. O Abedi que insistiu ali, tomou a bola. O Abedi não para, é um jogador muito lutador, briga por todos os lances, vem jogando muito bem nesse início de Campeonato Brasileiro. Marcou um gol na última partida contra o Fluminense e hoje é o motor do Vasco. Se movimenta por todos os lados do campo, cai bem pelo lado direito, também já apareceu pelo lado esquerdo e criou mais essa oportunidade para o Vasco. O número de faltas aí, o Grêmio cometendo um pouquinho mais de faltas, né, do que o time do Vasco. Olha só que ótima chance de bola parada tem o Vasco da Gama. Carreira já foi formada o time do Grêmio, o árbitro vai dar mais uma olhada ali, agora tá valendo a batida, ela vai por cima, apenas o tiro de meta. Sport TV, Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. Instituto HSBC Solidariedade, 1 milhão de pessoas ajudaram 2 milhões de crianças. E curiosamente o André Dias, no time mais faltoso, é o jogador que mais faltas sofreu no Campeonato Brasileiro, foram 20. E nesse jogo aqui, pênalti ele já sofreu também. Tem falta agora a equipe do Grêmio, Bruno Telles vai lá para a cobrança, com a perna esquerda levantou, jogou para a área, desvio de cabeça do Pereira, manda pela linha de fundo. E o Grêmio desperdiça uma ótima chance, né? De cabeça o Pereira mandou por cima. Olha só como o Pereira sobe sozinho e cabeceia para o alto. E agora o escanteio para o time do Grêmio, vai o Jusemar para a cobrança, perna direita, levantou. Cobrança baixa ali na primeira trave, deu o rebote, o chute do Kelly, torto, toque de calcanhar do Amoroso, a bola vai pela linha de fundo. E o Silvio Luiz vai cobrar o tiro de meta já. Sport TV, Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. Vamos chegando aos 35 minutos já, primeiro tempo. E tem escanteio Vasco. Olha lá o Thiago nasceu para a cobrança do escanteio, jogou para a área. Subiu, tirou de cabeça o Jusemar. Aí o Guilherme, ó. Levou a marcação do Kelly, tirou também do Jusemar, boa jogada do Guilherme, vai para dentro da área, olha só o cruzamento, Galato! Ele consegue cortar o cruzamento, deu muita sorte que não vinha ninguém do Vasco por ali. A defesa do Grêmio soube trabalhar. E agora o árbitro pegou uma falta, né, do Ramon ali, quando ele tinha uma boa descida pro time do Grêmio. Moreno. Diga. Guilherme, 19 anos, ele é baiano de Jequié. Fez poucos jogos pelo Vasco no Campeonato Carioca, mas desde então ninguém mais assumiu aquela lateral esquerda, hein? E tinha idade para ir para o Mundial agora no Canadá. Aí o Lucas tentando ganhar ritmo de jogo, recuperado aí de contusão. Ficou 42 dias afastado, voltou contra o Santos. É um problemaço isso, né? Todo esse tempo parado. Olha só a bola chegando para o Lucas. O Lucas tentou dominar, a bola deu uma espirrada. E o Lucas que vai se despedindo aí do Grêmio. Os últimos jogos do Lucas com a camisa do Grêmio. Vamos ver esse levantamento. Vem a bola para a área para o Kelly. Ajeitou de cabeça. A bola foi um pouquinho forte. Não deu para o Amoroso chegar. A bola foi nas mãos do Silvio Luiz. O Lucas vendido para o Liverpool, né, da Inglaterra. Neste domingo tem o Mundial de Moto Velocidade para você. O Valentino Rossi precisando vencer o Grande Prêmio da Espanha e torcer para o Casey Stoner não pontuar, para o Valentino assim assumir a liderança do campeonato. Fique ligado então no Mundial de Moto Velocidade. Amanhã, 6 da manhã, horário de Brasília, ao vivo no Sport TV. Você reviu a falta, tem uma boa cobrança aí. O time do Vasco, né,
pelo lado ali nas proximidades da área gremista. Lá vem o levantamento do Abedi, jogou a bola para a área, tocou a cabeça no canto. Gol! André Dias no meio da área para desviar e mandar no cantinho. Se esticou todo, o Galato não achou nada. No toque de cabeça muito bem colocado pelo André Dias. O Vasco aumenta, faz 2-0 para cima do Grêmio. Levantamento muito bem feito, Moreno, pelo Abedi. Agora a pergunta é: quem era o responsável pela marcação do André Dias? Porque o responsável não foi tão responsável assim. André Dias estava sozinho. Aí teve a tranquilidade, um jogador que conhece o ataque, sabe como fazer gols, cabeceou para o chão, chegou ao seu 4º gol no campeonato. Uma falha de marcação muito clara da defesa do Grêmio. Moreno. Oi, Lobo. 4º do André, 8º do Vasco, melhor, 9º do Vasco. André Dias aí com uma margem excelente, praticamente um pouco mais de 50% do número de gols da equipe. Tá bem nesse comecinho de brasileiro o André Dias. E chegando, portanto, aí a 4 gols com o Josiel. O Josiel, né, do Paraná, com 5 gols. Que ele marcou nessa vitória parcial. Você está revendo aí o gol do André Dias. Lá no cantinho a bola chegou a tocar na trave e entrar, né? O Abedi solta a bola para o Romário. Olha onde aparece o Romário. Lá do lado direito. Deu uma olhadinha para descolar o lançamento para o André Dias. Ele chega na frente, se esticou toda. A bola passou pertinho dele. Lançamento do Romário, hein? Vamos até 47, Moreno. Muito bem, 2 minutos de acréscimo. Amanhã tem... Ó, vamos rever o levantamento do Romário. Ó. Jogou e quase que o André Dias alcança. O Romário se movimentando. Foi lá beber uma aguinha, né? Se reidratar aí o baixinho. A última vitória do Grêmio sobre o Vasco aconteceu no Brasileirão em 2003, olha só. O Grêmio venceu por 4-3 em Porto Alegre, né? Foram 2 gols do Gilberto, o lateral esquerdo. Você curtindo aí os gols do Vasco da Gama nessa partida. O primeiro do Romário, o segundo do André Dias. Mas nessa partida de 2003, 2 gols do Gilberto, um do Cláudio e um do Elton. O Edmundo, o Moraes e o Vitor Boleta marcaram para a equipe do Vasco da Gama. Caiu a iluminação em São Januário, hein, Moreno? É. E tá chegando o time do Vasco, ó. Aqui pela esquerda, bom toque pro Romário, girou o Romário para bater pro gol! Gol do Vasco! Romário, camisa número 11! E correu para dar um abraço lá no Celso Roth, na rapaziada lá no banco de reservas. Segundo gol do baixinho. 3 para o Vasco, 0 para o Grêmio. E agora dominando na área, no melhor estilo Romário ali, do rei da grande área, girando em cima do Nunes e tocando sem chances para o Galato. 3-0, André Lofredo. 5 minutos que o Grêmio se perdeu na marcação. Marcação era o que o Grêmio tinha de melhor. E o Vasco matou essa partida. Dificilmente o Grêmio agora vai ter recuperação no segundo tempo. Romário festejou, nesse momento apita o Wilson Luiz Seneme. Final do primeiro tempo em São Januário, 3-0 Vasco. Seria uma honra, mas mais importante que esses gols tenham saído na hora certa e que a gente está fazendo aquilo que a gente tem que fazer dentro do campo, exatamente como o treinador pediu. Eu estou feliz por isso. E o Romário Garçom, dando passes. Eu falei antes para alguns colegas de vocês que eu preciso jogar um pouco para entrar em forma. Estou tendo a oportunidade para entrar em forma. No Celso Roth para acabar com essa história logo, né, Romário? Na verdade, nunca tive nada com o Celso, pelo contrário, um cara que os 2 meses que está aqui sempre cumpriu comigo. Eu tenho certeza que também cumpriu com ele. O que aconteceu ontem foi um mal entendido por parte de vocês, aí já estava combinado. É um cara sério, homem, e quando a gente encontra pela frente pessoas assim, a gente nunca tem problema. Naína Xavier. Tô aqui ao lado do Kelly. Kelly, o que fazer no segundo tempo para tentar, se não possível, reverter, mas dar uma melhorada nesse resultado? Ô Moreno, deixa eu ouvir aqui o André Dias. Final, o Romário 1002, mas teve o gol do André. Atrás da liderança aí na artilharia, André Dias. Com certeza, eu acho que é sempre bom marcar, é bom ver o Romário marcar.
presidente, do patrocinador do Fluminense. Quer dizer, você deve ter ficado também feliz e é a homenagem que eles prestaram para você semana passada, né, Romário? Primeiro porque a conquista do Fluminense eleva o futebol carioca, né? Já que para muitos é um futebol meio que desacreditado, mas os times do Rio de Janeiro têm demonstrado nas últimas Copas do Brasil que tem chegado aí. E é claro, pelo Renato, um treinador que merece o título que teve aí, pela sua perseverança, um cara que está começando agora já com um título importante na carreira dele. E alguns ex-companheiros lá, Carlos Alberto, o Alex Dias, Fernando Henrique, enfim, Júnior César, jogadores que merecem, principalmente pelo presidente o presidente da Unimed, Celso Barros, um cara batalhador, um cara sério, honesto, que tem contribuído muito aí para o nosso futebol. Infelizmente algumas pessoas não enxergam assim, mas ele, com esse título, acho que as pessoas têm que começar a encará-lo diferente e ver que realmente é um cara que entrou no futebol para ficar e um cara vencedor. Eu fico feliz muito mais por ele do que qualquer outra coisa. Você fazendo gol até no escuro, hein? Tá impossível hoje, hein? Tô fazendo o que eu tenho que fazer, né? E vamos lá então pro reinício. Autoriza o Wilson Luiz Senene, a bola está em jogo para o segundo tempo de Vasco e Grêmio. Quinta rodada do Brasileirão 2007. E nós tivemos 1h06 de paralisação. 1h06 de intervalo por causa da falta de energia aqui em São Januário. 3-0 Vasco. Trabalha o time do Grêmio, o lançamento vai lá para frente. E o Dudar, o zagueiro argentino, fazendo o recuo para o goleiro Silvio Luiz. Aí você vê o Thiago, que entrou com a número 13, né? Na defesa aí do Grêmio. O Nunes passa ali para o meio de campo, né? E vai para a zaga o Thiago, formando a dupla com o Pereira. Aí o Nunes, para na posição dele, né? De volante, de marcação ali no meio campo. O árbitro marcou a falta ali que favorece a equipe do Vasco da Gama. Você revendo o lance. Amarelo para o Edmilson, número 5. Moreno. Diga, Sérgio Lobo. E a manutenção desse resultado, ou de 3 gols de saldo do Vasco, hoje aqui contra o Grêmio, o Vasco vai para a liderança, começa o domingo no restante aí da quinta rodada, como líder do Campeonato Brasileiro, pelo saldo de gols contra o Botafogo. É isso aí, tá vencendo, né, por 3-0, tá indo a 6, o Botafogo tem saldo 5. Mesmo número de vitórias, 3, então o Vasco vai assumindo assim a liderança. Vamos ver a cobrança da falta, vem o chute de longe, o Amaral arriscando. O Amaral quer voltar a marcar, né? Cobrando faltas, ele deu o exemplo inclusive do Rogério Ceni, que também não tem aquela mesma fase do ano passado cobrando faltas, né? O Amaral no ano passado fez 6 gols vestindo a camisa do Vasco da Gama, não marcou nenhum em 2007. E você viu ali ele arriscando, batendo pro gol e o Galato fazendo a defesa. O Vasco vai vencendo por 3-0. O Grêmio costuma mesmo ter dificuldades para vencer o Vasco da Gama jogando no Rio de Janeiro, apesar de no confronto histórico, né, entre todas as partidas das duas equipes em campeonatos brasileiros, o Grêmio levar a melhor. Você está vendo ali alguém dando uma verificada lá no alto, né, lá nos refletores aqui de São Januário. Dando uma checada lá. Muitos refletores ainda apagados aqui em São Januário. Mas o Grêmio leva vantagem no confronto histórico, né? Como eu já falei, 16 vitórias contra 14 vitórias do Vasco. Mas jogando no Rio de Janeiro contra o Vasco, o Grêmio só venceu 2 vezes em campeonatos brasileiros. As 2 vitórias aconteceram na década de 90, em 93, 4-2 aqui em São Januário. E em 94, no Maracanã, vitória por 2-0. Olha só a boa chegada do time do Vasco pela direita, cruzamento para a área. O levantamento foi muito mais ali para o Galato. Tranquilamente o goleiro do Grêmio para a defesa. Chegou mais gente, chegou reforço lá, né? Para dar uma verificada. Bom, a primeira informação, né? Era que o problema era num cabo, né, da Companhia de Energia Elétrica aqui do Rio de Janeiro. E o pessoal agora está dando uma checada ali junto aos refletores do estádio de São Januário. Lembrando para você que o intervalo teve 1h06 por causa da paralisação, por causa da falta de energia. Agora a falta em cima do Renato. Renato que hoje está tendo uma chance, né, novamente de começar uma partida com a camisa do Vasco.
O Vasco hoje sem o Moraes, é um desfalque importante, se machucou no clássico contra o Fluminense, até terminou aquela partida, né? E depois que veio a sentir o problema na tíbia, né? Teve inclusive um corte na perna, enfim, o Moraes hoje desfalcando a equipe do Vasco. Bola movimentada no meio, vai disparando o Abedi. Tem aberto ali, mas o chute acabou saindo de muito longe, né? O Abedi não pegou bem na bola não, tinha o André Dias como opção pelo lado direito. Saiu lamentando aí o Abedi. Moreno, diga. Como o Romário fez aquele segundo gol, terceiro do Vasco no final do primeiro tempo, atualizando os números dele, esse é o 15º jogo dele na temporada, 15 gols. A média agora é de 1 por jogo. E desses 15 gols, 11 aqui em São Januário. Dia 20 é o jogo da volta decisivo, né, da Libertadores da América no Estádio Olímpico. Então só depois que o Carlos Eduardo se apresenta à seleção sub-20 juntamente com o Lucas para a disputa do Mundial da categoria lá no Canadá. Olha o toque de calcanhar para o meio da área. Jusemar ficou no chão ali, ergueu o braço, reclamou de um pênalti. O Wilson Luiz Senem mandou seguir. Aí o Nunes vai arriscar daí, o Nunes, ó, de muito longe, a bola passa à esquerda do gol do Silvio Luiz, é só tiro de meta. Sport TV, Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. A inversão da jogada domina lá o Jusemar. Tem mais à frente o Ramon, a bola curtinha com o Edmilson. Tem o Lucas ali pelo meio também. Lançamento partiu, posição legal do Amoroso, dominou, vai marcar o primeiro gol com a camisa do Grêmio, mas ele bateu por cima. Teve a chance, o Amoroso, posição legal, ele arrumou no peito. Na caída da bola bateu. Ela deu uma escapadinha ali, bateu com a perna esquerda e jogou por cima. Teve a chance de marcar pela primeira vez com a camisa do Grêmio Amoroso. Não foi dessa vez ainda, André Lofredo. Perdeu mais um gol, claro, que o Amoroso não perdia naquele tempo. Agora ele reclama, diz que não enxerga a bola, mas ele enxergou o suficiente para dominar e finalizou mal realmente, como vem finalizando o Amoroso. O Amoroso há 2 anos não apresenta um bom futebol. Pode até culpar a falta de iluminação por ter desperdiçado esse gol, mas a verdade é que ele não está apresentando nem hoje e nem há um bom tempo o futebol que o consagrou. O Amaral soltando a bola aqui para o Thiago Maciel, outra vez. O Amaral. Ali era o Roberto Lopes trabalhando. Olha aí a tabelinha. Vai embora o Thiago, conduzindo pelo meio, cortou, perna direita, ajeitou, vem o Abedi para bater pro gol! Gol do Vasco! Abedi, camisa número 8. Para os 19 minutos do segundo tempo, aumentar a vantagem do Vasco, 4-0 para cima do Grêmio. E de novo a comemoração, homenagem ao filho. Agora sem cartão amarelo, né? Abedi, 4-0 para o Vasco em cima do Grêmio. André Lofredo. Agora o árbitro já sabe qual é a comemoração do Abedi, que é uma homenagem ao filho dele. Ele brinca de bola assim com o filho dele que tem uma doença, e aí ele não só pode brincar de bola dessa maneira com o filho. Um gol do Abedi, melhor jogador da partida, um jogador que dá movimentação ao time do Vasco, que busca o jogo o tempo todo, numa jogada muito boa do Thiago Maciel, foi abraçado por todos os seus companheiros, quem sabe agora tem um pouquinho de paz dada pela torcida do Vasco para que ele possa render um pouquinho mais. Festa do Abedi, festa na casa do Abedi também, e o Vasco vai goleando o Grêmio 4-0. 11º gol do Vasco no campeonato, segundo do Abedi. E foi um belo gol, né? O Vasco sabendo tocar a bola, boa jogada do Thiago Maciel, deixando na boa o Abedi para aumentar a vantagem. E agora a gente vai ter a mexida, né? Portanto, aí a saída do Roberto Lopes, vai saindo lá para a entrada do Júnior, né? Com a número 15. O primeiro confronto entre Grêmio e Vasco em campeonatos brasileiros aconteceu na primeira edição do Brasileiro mesmo, em 1971. O jogo foi no Estádio Olímpico e o Grêmio venceu por 1-0. O gol foi do Selmar. E a primeira vitória vascaína em campeonatos brasileiros sobre o Grêmio foi no ano seguinte, em 72. O Vasco venceu em Porto Alegre, também por 1-0. O gol foi de Silva.
Será processada agora a alteração. Saindo aplaudidíssimo o Abedi, né? Tendo o nome gritado pelo torcedor. Vai saindo lá o Abedi, camisa número 8, autor do 4º gol do Vasco. E vem aí o argentino Dario Conca. Vendo o lance do Pereira. Vai fazer o desarme ali em cima do André Dias. Está recebendo atendimento já do lado de fora do campo ali. E o Vasco vai goleando o Grêmio, 4-0. E olha, a maior goleada da história dos confrontos entre Grêmio e Vasco em campeonatos brasileiros aconteceu há 14 anos. Em 1993, quando o Grêmio venceu por 4-1 no Olímpico. O torcedor do Grêmio aqui, e o torcedor que gosta de futebol em todo o Brasil, vai lembrar de alguns nomes aqui que marcaram, na época jogavam pelo Grêmio. Carlos Alberto Dias, o lateral Branco e o Charles, todos jogadores com passagens pela seleção brasileira. O Charles, aquele revelado pelo Bahia, né? Fez 2 gols no jogo. O Valdir Bigode descontou para o Vasco 4-1. Além dessa goleada gremista, o retrospecto entre Vasco e Grêmio em brasileiros registra ainda 2 partidas com placares elásticos. Grêmio 3-0 em 91 e 3-0 para o Vasco em 84. Então essa está sendo a maior vitória do Vasco em campeonatos brasileiros para cima do Grêmio, 4-0. E se tornando a maior goleada dos confrontos. Dos confrontos, exatamente, porque a maior tinha sido essa aí de 4-1 a favor do Grêmio. Moreno, última alteração do Celso Rotti, vai entrar o Martin Garcia no lugar do André Dias, número 9. Muito bem, já está saindo lá o André Dias, enquanto você revia lá a falta em cima do Amoroso. André Dias fez um gol na partida, sofreu um pênalti também e vai saindo para a entrada do colombiano Martin Garcia. Entrou e já vai aparecendo lá, né, na barreira. Vem a cobrança. Tentativa ali do Edmilson, bola batendo na barreira, vai saindo aqui pela linha lateral. Arremesso manual para o time do Grêmio. O Vasco vai goleando o time reserva do Grêmio, 4-0. Aí o lançamento do Nunes, jogando a bola para a área, lá no alto a bola do Silvio Luiz. Alguns criticaram, né, a atuação do Vasco quando pegou um time B do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, placar de 1-1 no Maracanã. Agora pega o time reserva do Grêmio e vai goleando o Vasco. Olha só a bola chegando na área, tem a chance o Romário, a bola ia chegando para o Romário. Veio mais rápido o Bruno Telles para bater na bola e para jogar pela linha de fundo. Escanteio. É o primeiro jogo que o Romário, nesse Campeonato Brasileiro, Moreno, vai jogar os 90 minutos. Contra o Fluminense ele saiu e no jogo dele do Gol 1000 contra o Sport, ele também foi substituído. E olha, não havia impedimento lá, né, Lofredo? Não, Guilherme entrou em condição legal, um bom passe do Conca, se precipitou auxiliar. Moreno, essa goleada aqui, 4-0 do Vasco sobre o Grêmio, é a maior goleada na história em jogos oficiais do Vasco sobre o Grêmio. É isso aí, 4-0 até então, aquela de 4-1 em 1993 a favor do Grêmio. Tinha sido a maior goleada do confronto. Everton prendeu, ficou sem ninguém para tocar, né? Agora sim a bola chega no Amoroso, devolveu para o Everton. É marcado pelo Dudar, tenta escapar ali o Everton, boa jogada na hora do chute. Foi travado pelo próprio Dudar. E a bola sobrando para o Conca. Daqui a pouquinho estaremos nos acréscimos do Wilson Luiz Seneme. Dá tempo ainda do contra-ataque da equipe do Vasco da Gama com o Romário. O Romário fez o toque. O árbitro está marcando falta de ataque, né? A equipe do Vasco da Gama ali. Marcou uma falta do Renato. O Renato tem que se cuidar com reclamação porque o Renato já tem amarelo. Marcando um puxão do Renato no Pereira. André Lofredo, estamos entrando aí nos acréscimos da partida e não vai dar acréscimo nenhum. O Wilson Luiz Seneme encerra a partida em São Januário, a maior goleada dos confrontos entre Vasco e Grêmio na história dos campeonatos brasileiros. 4 para o Vasco, 0 para o Grêmio. Ali no gramado, a Janaína Xavier e o Sérgio Lobo. Aqui ao lado do Amoroso. Resultado que reflete na falta de entrosamento dessa equipe? Aproveitou a oportunidade. É complicado, né? Mas jogar uma vez só é difícil. Cada vez que a gente joga fora de casa, pelo fator Libertadores, é complicado. E sempre tem uma formação diferente. É isso que dá, mas não faltou vontade, não faltou determinação. Felizmente saímos daqui com uma vitória que poderia ter evitado esse tanto número de gols.
Sérgio Lobo. Ouviu, Romário? A gente tem empatado com vamos chamar assim, o time B do Fluminense, mas o time tem mostrado muita determinação, isso é importante. Romário, foi a primeira vez nesse campeonato que você jogou os 90 minutos. Tá se sentindo bem? Tô. Eu, semana passada, inclusive, o jogo anterior contra o Fluminense eu poderia também ter continuado, mas o Celso achou melhor me tirar. E a gente tem feito uma programação aí, ela tem sido cumprida muito bem, tanto por parte do Celso quanto mim, eu estou feliz com isso. Vasco líder do campeonato, Romário. Isso é bom, isso demonstra que o time aqui tem qualidade e está determinado. Lobo? Deixa eu ouvir aqui o Guilherme, lateral esquerdo do Vasco. Muito bem no apoio, Guilherme, participando da maioria das jogadas da equipe. Agradeço a Deus primeiramente pelo empenho, pela colaboração dos meus colegas, né? Eu acho que o futebol é esse, partir para cima, ainda mais eu que estou chegando agora, sou novo aí na estrada aí do futebol. Eu acho que o dever do jogador é partir para cima, respeitando, é claro, o adversário. Mas isso aí até umas pedaladas ali, eu acho que não foi nem firula nem nada, que comigo não tem isso. Eu acho que o jogador tem que respeitar, mas tem que fazer com o futebol, né? Futebol é arte, eu acho que você tem que partir para cima. Eu acho que a gente saiu com a vitória e agradeço a Deus e fico feliz aí com mais uma vitória. O jogador do Grêmio não gostou não que você ensaiou as pedaladas? Não, ele ficou me olhando, mas é isso mesmo. Às vezes ele pensa que é firula, mas desculpando aí a todos aí, é o meu jeito de jogar mesmo. Aí então o garoto Guilherme tinha idade ainda para ser convocado para o Mundial Sub-20, mas não foi dessa vez. Moreno. Tá feliz com a atuação que teve, principalmente no primeiro tempo, foi muito bem mesmo. O Guilherme tá aí, a garotinha, a torcedora do Vasco da Gama, sorridente ali, né? Comparecendo aqui no estádio de futebol, aprendendo a curtir o futebol e acompanhou a vitória muito legal, né, da equipe do Vasco, 4-0, nunca antes nesse confronto entre Vasco e Grêmio alguém tinha vencido por tanta diferença, assim, 4-0, portanto, para o Vasco em cima de um time reserva bastante modificado mesmo da equipe do Grêmio. O Grêmio está focado na decisão da Libertadores da América. O Grêmio pisa em São Januário, mas a cabeça está em Buenos Aires. Faltam 4 dias para a final da Libertadores contra o Boca. Por isso, time reserva e objetivos modestos contra o Vasco. Responsabilidade do Vasco ganhar da gente. Tentar fazer uma grande partida e tentar conseguir levar um pontinho aí para Porto Alegre. Mas o Vasco também está em contagem regressiva, a 3 pontos de alcançar o topo da tabela. E a liderança fica mais próxima aos 14 minutos. André Dias sofre pênalti de Nunes. Romário vai cumprimentar o companheiro, como quem diz, valeu pela chance do 11º. E o baixinho marca, de pênalti, como o 10º gol. Vasco 1, Grêmio 0. Aos 42, André Dias faz o dele, de cabeça, com o já tradicional beijinho na canela abençoada. Eu falei que as canelas são abençoadas, as pernas, o meu corpo, o meu joelho, o meu pé, tudo. No final do primeiro tempo, o estádio tem uma queda parcial de energia. Mas antes do apagar total das luzes, Romário brilha mais uma vez, 3-0. No intervalo, São Januário fica às escuras, iluminado apenas pela festa vascaína. A luz vai voltando aos poucos, mas o árbitro Wilson Luiz Seneme não reinicia o jogo, a pedido dos 2 goleiros. Só que depois de uma conversinha com o presidente do Vasco, Eurico Miranda... 10 mil. É que nós conversamos. Eu jogo em Campos que a eliminação é inferior a essa. Sem dúvida. Silvio Luiz, constrangido, volta atrás. Ele tá certo. O cara tá certo. Você tá certo. Vamos. Já decidimos com os jogadores ali, a gente vai pro... Entendeu? Dá pra jogar. Mas Seneme espera. Só reinicia a partida após 50 minutos de paralisação. Com ou sem luz, o Grêmio continua sem ver a cor da bola. O Vasco troca 15 passes antes de Thiago Maciel arrancar pelo meio, se livrar de 2 adversários e rolar para o gol de Abedi. 46 segundos sem o Grêmio tocar na bola. Vasco 4-0. O time tem mostrado muita determinação, isso é importante. Nós estamos planejando fazer um bom trabalho, um trabalho equilibrado. E hoje os jogadores desenvolveram um bom trabalho, mérito deles. Vasco líder do Brasileirão, graças à goleada sobre o Grêmio e ao empate entre Botafogo e Palmeiras, que você vê já já aqui no Esporte Espetacular.